Bom dia a todos, tá? No vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a fisiologia do pulmão, tá? Mais em específico, sobre a troca gasosa e nós vamos estar utilizando o livro Fisiologia Respiratória, Princípios Básicos de John West como referência, tá? Para nossa aula de hoje. E o que é que West escreve no seu livro? Ele diz que o pulmão existe para realizar a troca gasosa. Sua função primária é permitir que o oxigênio se mova do ar até o sangue venoso e que o dióxido de carbono faça o movimento contrário. Tá? Então, a troca gasosa nada mais é do que quando nós expiramos, nós estamos pegando o oxigênio que está no ambiente e levando para o pulmão, e quando nós expiramos, nós estamos eliminando o dióxido de carbono do nosso corpo. Tá? E por que que isso é importante? Porque as nossas células elas precisam do oxigênio para desempenhar suas funções básicas. Os nossos órgãos eles precisam do oxigênio para desempenhar a sua função básica. Então, o oxigênio ele é essencial para o nosso corpo. Da mesma forma como o CO2, se tiver em muita quantidade, ele é prejudicial, tá? Então, e como é que ocorre essa troca gasosa? Nós podemos ver aqui está a representação de um alvéolo, tá? Então, nos alvéolos ocorre a troca gasosa, que eles são essas estruturas aqui que parecem, né, uns cachos de uva. É neles que ocorre a troca gasosa. E essa troca gasosa, ela ocorre pelo processo de difusão. Esse processo, ele é quando uma substância ela sai de um local que está muito concentrado para um local que está menos concentrado. Então, dentro do nosso alvéolo, nós temos uma grande concentração de oxigênio. Já no nosso capilar, no nosso vaso sanguíneo, que está ali próximo ao alvéolo, tem menos oxigênio. Então, é natural que esse oxigênio atravesse o alvéolo para dentro do capilar, porque no capilar está menos concentrado. E da mesma forma, o dióxido de carbono, ele sai do alvéolo, do capilar, porque no capilar está mais concentrado e atravessa para dentro do alvéolo, porque no alvéolo tem menos dióxido de carbono. E aí esse dióxido de carbono ele é eliminado pela nossa expiração. Então esse é o processo de troca gasosa. Enquanto o oxigênio ele sai do alvéolo para dentro do capilar, o dióxido de carbono sai do capilar para dentro do alvéolo, tá? Então a gente pode ver aqui nessa figura como é que funciona mais ou menos a nossa troca gasosa. Então nós temos aqui os pulmões, tá? Que recebem o ar que está no ambiente, recebem o oxigênio que está no ambiente. Esse oxigênio ele cai na corrente sanguínea, ele é transportado, né, na hemoglobina, na hemácia, e aí esse oxigênio ele vai para os nossos órgãos. Os nossos órgãos utilizam esse oxigênio para fazer as suas funções básicas, e aí eles produzem o dióxido de carbono. E aí esse dióxido de carbono ele precisa ser eliminado. E aí ele volta, né, a hemoglobina, a hemácia leva o dióxido de carbono de volta agora para os pulmões, para que ele possa ser excretado para fora do nosso corpo. Então, é mais ou menos assim que funciona a nossa troca gasosa, né? Falando de uma forma mais simples, mais básica, é claro que envolve coisas mais específicas, mas nesse vídeo, que é uma aula mais básica, isso aqui está simbolizando perfeitamente como ocorre. E aí, nosso pulmão ele precisa do nosso coração para que esse sangue ele vá para os órgãos que precisam desse oxigênio, vá para as nossas células. Então, é um trabalho em conjunto ali do nosso pulmão, do nosso coração, para que ocorra a oferta de oxigênio ideal para as nossas células, porque senão aí a gente pode acabar tendo uma hipóxia e aí as nossas células podem acabar morrendo, né, porque por falta do oxigênio, tá? Muito obrigado a todos que estiveram nessa aula, tá? Eu já peço que se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Comente aqui embaixo quais os assuntos que você quer que a gente vai estar trazendo uma aula sobre os assuntos mais pedidos, tá? E a aula de hoje ela foi mais básica, mas nós vamos ter aulas mais avançadas. E aí vou estar trazendo alguns assuntos já mais da área da fisioterapia, uns assuntos um pouco mais avançados já da área respiratória, para que a gente possa aprender junto, tá? Desde já, muito obrigado. Boa tarde, um bom dia a todos.